Olá, pessoal! Chegamos finalmente no capítulo 6, no último capítulo do livro 3 de vocês, que fala sobre a conservação da biota brasileira. Biota é toda a biodiversidade vegetal e animal, que determinada área vai possuir, tá bom? Vamos lá então. Bom, para que a gente consiga conservar e cuidar bem dessa biota toda, os países precisam ter leis ambientais e órgãos ambientais para se fazer cumprir todos esses atos de conservação da biota. Então, os órgãos ambientais brasileiros, o principal dele é o Ministério do Meio Ambiente, que a gente chama de MMA. É um órgão público do Poder Executivo Federal, brasileiro, responsável pelas questões ambientais do nosso país. E ele trabalha junto com outros órgãos que vão agir diretamente nos locais, nos ecossistemas, nos biomas brasileiros, em campo, para auxiliar as ações do Ministério do Meio Ambiente. Esses órgãos de assistência direta, eles são chamados de órgãos colegiados. O que são os órgãos colegiados? Esses são conselhos, comitês, comissões, a própria Câmara de Deputados, são órgãos colegiados. E nós temos as entidades vinculadas ao meio ambiente, ao Ministério do Meio Ambiente, que é o IBAMA, o ICMBio e o JBRJ, tá? Que é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Vamos lá. Nós temos os símbolos que representam cada um desses órgãos, atrelados ao Ministério do Meio Ambiente. Aqui é o logotipo do IBAMA, MMA, Ministério do Meio Ambiente. Aqui nós temos o logotipo do ICMBio, Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade, também atrelado ao MMA, e o símbolo aqui do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, são três entidades que fiscalizam aí todos os processos que envolvem o meio ambiente. Bom, para que esses órgãos consigam funcionar, a gente precisa de leis. Então, a principal lei ambiental brasileira é o Código Florestal. Nós temos, então, o novo Código Florestal, que é uma lei que foi imposta no dia 25 de maio de 2012. Então, o novo Código Florestal ele é novinho ainda. A lei que criou o novo Código Florestal é a lei de número 12.651, tá? Aqui nesse novo Código Florestal nós vamos ter normas gerais sobre a proteção da vegetação nativa dividida em áreas, porque o nosso país é um país muito grande, de proporções continentais, então a gente tem muitos biomas diversificados no nosso Brasil, como a gente já estudou. Cada área dessa vai ter suas regras específicas, principalmente no que diz respeito à exploração, porque tudo tem que estar dentro da regra do desenvolvimento sustentável. Nós vamos ter áreas em que eu não vou poder mexer de jeito nenhum para conservar ali a biota, tanto a fauna quanto a flora, mas eu preciso também ter crescimento econômico, para ajudar economicamente a população. Então, algumas áreas dessas vai ser permitida a exploração dos recursos naturais, mas isso tudo tem que estar dentro da lei do novo Código Florestal, tá? E no novo Código Florestal nós temos esses três tipos de áreas. A área de preservação permanente, que a gente chama de APP. Essa área de preservação permanente eu não posso mexer de jeito nenhum, nada pode entrar e nada pode sair dessa área. Nós temos as áreas de reserva legal, são as ARLs. As áreas de reserva legal, eu posso estar utilizando esses recursos naturais dessas reservas, mas de modo sustentável, esperando que esse local se recomponha, se caso eu tirar alguma coisa de lá. E eu vou ter as áreas de uso restrito, as AURs. As áreas de uso restrito são destinadas à pesquisa, principalmente à pesquisa.
Inovações do novo Código Florestal. Então, nós tivemos algumas inovações, né, aí que vieram junto com o novo código, diferente do código antigo. Uma inovação foi o Cadastro Ambiental Rural, ou CAR, né, que controla, monitora, planeja e combate o desmatamento. Então, todos os produtores rurais têm que ser cadastrados, né, no Ministério do Meio Ambiente, justamente para evitar que eles desmatem, por exemplo, a área da margem dos rios. Isso porque, se desmatar essas áreas, pode levar ao assoreamento do rio, esse rio desaparecer, acontecem erosões, alagamentos e tudo mais. Então, esse cadastramento ambiental rural é para monitorar, né, esses produtores rurais para eles não degradarem o meio ambiente. Eu também tenho o Programa de Regulamentação Ambiental, ou PRA, né, que permite que os estados orientem e acompanhem os produtores rurais na realização das ações de recomposição de áreas com passivos ambientais em suas áreas. O que são passivos ambientais? São áreas dentro da propriedade desses produtores rurais que estão degradadas e precisam ser ou reflorestadas, né? Fazer alguma ação para recuperação dessa área degradada. Então, para isso tem esse programa do Ministério do Meio Ambiente que ajuda, né, esses produtores rurais na recuperação de áreas degradadas dentro das suas terras. Os sistemas agroflorestais, ou SAFs, né? Esses sistemas eles são utilizados justamente para a recuperação de áreas degradadas dentro dessas propriedades. Né? O que é um sistema agroflorestal? Eu vou fazer o plantio de espécies agrícolas e arbóreas nativas intercaladamente, para justamente eu fazer a recomposição da flora. Então, o produtor rural ele não vai perder essa área de produção. Ele vai, ao mesmo tempo que recuperar essa área, plantando essas espécies nativas, ele pode plantar as espécies que vão produzir frutos que ele vai poder vender depois, né? Então, aqui nessa ilustração, nós temos justamente um sistema agroflorestal. Então, eu tenho as plantas de nim, eu tenho o açaí, eu tenho o mogno, né, a copaíba, que são plantas de grande porte, são plantas nativas, que vão fazer a recomposição, a reconstrução dessa flora. Entre essas espécies nativas, eu posso plantar o café, eu posso plantar banana, eu posso plantar milho, né, mamão, mandioca, que são as espécies agrícolas, que eu vou ter lucro com elas depois. Então, ninguém sai perdendo, nesse caso dos sistemas agroflorestais. Agora, os órgãos que trabalham junto com o MMA. O primeiro é o IBAMA, né, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Ele foi criado em 22 de fevereiro de 1989 pela Lei nº 7.735. Qual é a missão do IBAMA? Proteger o meio ambiente, garantir a qualidade ambiental e segurar a sustentabilidade no uso dos recursos naturais, executando ações de competência federal. Né? Então, ele tem amplos poderes para fazer essa missão aqui que o IBAMA tem. As atribuições do IBAMA são exercer o poder de polícia ambiental, então ele pode chegar lá, por exemplo, numa área que esteja sendo derrubada árvores, né? Está sendo feito desmatamento. Ele pode chegar lá e prender as pessoas, né, que estão praticando esse ato sem autorização e pode apreender também as máquinas que estão sendo usadas naquele local. O IBAMA também pode executar ações de políticas nacionais de meio ambiente, como licenciamento ambiental. Então, se eu quero construir alguma coisa em uma área de mata, eu preciso pedir autorização para o IBAMA. Ele vai lá, faz o estudo da área e ele pode ou não aprovar a minha construção. Se ele aprovar, ele vai emitir um documento chamado de licenciamento ambiental. Se ele não aprovar, não tem jeito, eu não vou poder mexer naquela área. O IBAMA também controla
a qualidade do ambiente, a qualidade ambiental, é justamente nessas áreas onde houve alguma construção que foi licenciada por ela. Autoriza e fiscaliza o uso dos recursos naturais e monitora e controla o ambiente, né? Então ele vai lá e faz todo esse controle para que o ambiente não seja muito degradado pela construção, né, de indústrias ou de alguma construção que vá, né, degradar ali uma determinada área. Compete ao IBAMA autorizar ou embargar empreendimentos. Embargar empreendimentos é proibir a construção desse empreendimento, mesmo que já tenha começado a construção, tá? Se embargar é porque esse empreendimento que está sendo construído está causando impactos ambientais prejudiciais a todos os seres vivos envolvidos na área, tá? Mas o que é o impacto ambiental? É considerado impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam 1. A saúde e segurança e bem-estar da população. 2. As atividades sociais e econômicas. 3. A biota. 4. As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. E 5. A qualidade dos recursos ambientais. Né? Esse conceito de impacto ambiental foi proposto pelo CONAMA, que é um conselho do meio ambiente ligado ao Ministério do Meio Ambiente, nessa data aqui, de 1986. Aqui nós temos um exemplo de um empreendimento, né, que teve que passar por estudos de impactos ambientais, que é uma estrada, né? Todas as estradas em que há a necessidade de desmatamento, né, de uma determinada área, passa por um estudo ambiental, e esse estudo ambiental de impacto ambiental é feito pelo IBAMA. Se o impacto for muito grande, o IBAMA nega a construção, nega o licenciamento para a construção da estrada. Tá? Se o impacto ambiental gerado for menor do que o benefício gerado por essa construção, aí o IBAMA autoriza. Tá? Então, todas essas construções, estradas, hidrelétricas, indústrias, têm que passar pelo IBAMA, e o IBAMA vai fazer o estudo dos impactos ambientais gerados. Os impactos são menores que os benefícios, então ele autoriza. Caso contrário, ele vai embargar a obra e proibir a construção da obra. ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Chico Mendes foi um naturalista que lutou arduamente, né, contra principalmente as grandes madeireiras, contra o desmatamento, e ele acabou morto por conta disso. E aí ele foi homenageado aqui, né, recebendo o nome dessa instituição. O ICMBio foi criado no dia 28 de agosto de 2007 pela Lei número 11.516. Quais são as atribuições do ICMBio? Propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as unidades de conservação federais, que são as U6. Fomentar, executar programas de pesquisa. Fomentar significa que ele vai dar dinheiro para a pesquisa acontecer, tá? Pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder também, assim como o IBAMA, de polícia ambiental para a proteção da biodiversidade em todo o Brasil. São essas unidades de conservação que o ICMBio fiscaliza, que são as U6. São áreas protegidas, que visam a conservação da biodiversidade, além da promoção do bem-estar para as populações. Elas podem ser definidas ainda como um espaço geográfico claramente definido, reconhecido, dedicado e gerido, através de meios eficazes legais ou outros,
para alcançar a conservação da natureza a longo prazo com a associação dos seres ecossistêmicos e valores culturais. Esse conceito foi criado pela União Internacional da Conservação da Natureza, ou IUCN. Então, aqui, esse conceito está dizendo que nós precisamos conservar a natureza, preservar a natureza, mas as populações precisam se desenvolver. Então, a gente usa esses recursos naturais de forma consciente, de forma sustentável, para que a natureza não seja degradada, mas para gerar valor econômico na sociedade, tá bom? Os tipos de UCEI são as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Nas unidades de proteção integral, eu posso fazer pesquisa dentro dessa área, pesquisas autorizadas e nada mais. E as unidades de uso sustentável, eu posso retirar recursos naturais, mas respeitando aí o tempo em que a natureza vai conseguir se recompor, de recomposição da natureza, então não posso tirar de forma predatória, certo? Posso fazer também o uso de ecoturismo, nessas unidades de uso sustentável. Aqui nós temos uma tabelinha trazendo as unidades de proteção integral separadas em categorias. Nós vamos ter as estações ecológicas, ou ESEC, com o objetivo de preservação e pesquisa. Nós vamos ter as reservas biológicas, que a gente chama de REBIO, que tem o objetivo de preservar a biota, que são os seres vivos, e demais atributos naturais sem interferência humana direta ou modificações ambientais. Eu tenho os parques nacionais, que a gente chama de PARNA, que tem o objetivo de preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Monumentos naturais, ou MNs, preservar sítios naturais raros, singulares e de grande beleza cênica, é o objetivo dos monumentos naturais. Nós vamos ter os refúgios de vida silvestre, ou RVS, com o objetivo de proteger ambientes naturais e assegurar a existência ou a reprodução da flora e da fauna. Todas essas unidades aqui de proteção integral, eu posso entrar com autorização prévia para fins de pesquisa ou educação ambiental, tá? E de lá eu não posso tirar nada, nem colocar nada. As unidades de uso sustentável, vamos ter essas categorias aqui. Área de proteção ambiental, ou APA, característica dessa área. Área extensa, pública ou privada, com atributos importantes para a qualidade de vida das populações humanas locais. Lá em Presidente Figueiredo, as cachoeiras são áreas de proteção ambiental. Algumas são públicas e outras são privadas e geram renda lá para a comunidade local. Áreas de relevante interesse ecológico. São áreas de pequena extensão, pública ou privada, com pouco ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias. Floresta Nacional, ou FLONA, área de posse e domínio público com cobertura vegetal de espécies predominantemente nativas. Nós temos várias florestas nacionais aí espalhadas pelo nosso Brasil. Reserva extrativista, ou RESEX, área de domínio público com uso concedido às populações extrativistas tradicionais que morem no entorno dessa reserva, para gerar renda para essas populações. Reserva de fauna, ou REFAL, área natural de posse e domínio público com populações animais adequadas para estudos sobre o manejo econômico sustentável. Então, são áreas de reserva para finalidade de pesquisa. Reserva de Desenvolvimento Sustentável, ou RDS, nós temos várias aqui na região do Amazonas. É uma área natural de domínio público que abriga populações tradicionais cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais. Então, essas comunidades podem retirar os recursos aqui, que são frutas, que é a pesca, principalmente, para ter uma renda, para conseguir
que a comunidade seja economicamente sustentável. Reserva particular do patrimônio natural, ou RPPN, são áreas privadas gravadas com perpetuidade, né? Então aqui essas áreas, né, os donos dessas áreas nunca vão poder vender, né? Para sempre vai permanecer uma reserva que esse dono não vai poder fazer grandes modificações nessa área, certo? Áreas protegidas no Brasil, nós temos as áreas de preservação permanente, APPs, nós temos reservas legais e nós temos unidades de conservação, tá? No Brasil. Essas áreas contribuem para a mitigação, o que quer dizer mitigação? Para diminuição e adaptação às mudanças climáticas, a conservação da biodiversidade e a manutenção dos serviços ecossistêmicos, trazendo benefícios diretos e indiretos para a população, né? Se eu não desmatar toda uma área, se eu deixar ali no meio de uma área construída pelos humanos uma reserva, né, de florestal, eu vou ter ali, né, condições daquele espaço se adaptar a essa nova condição, né? Uma área de floresta, por exemplo, diminui as temperaturas locais. Então, isso traz benefícios bem diretos para a população que vai morar no entorno dessa área. Então é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Até a próxima!